Olá, boa tarde a todos. Passamos um minutinho para falar sobre essa parte bíblica de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que seria essa verdade? No contexto do que Jesus fala, ele está falando da palavra dele, que os ensinamentos dele são a verdade. E esses ensinamentos libertam, né? Por isso ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, os ensinamentos de Jesus nos fazem desapegar do ego. Quando falamos de liberdade, estamos falando de liberdade da alma, do ego. Jesus, quando fala que seus ensinamentos libertam, é porque os ensinamentos do Cristo nos libertam do ego, das coisas que o mundo, entre aspas, né, acabam pregando. Por exemplo, o mundo prega que devemos ter dinheiro além da conta, né? Então o mundo prega uma ganância fora de controle. O mundo prega que devemos ser esculturalmente bonitos, bem vestidos, ou seja, vaidade também além da conta. O mundo prega que não podemos perdoar, deixar nada passar, deixar para lá, porque senão seremos covardes. Ou seja, o mundo está pregando o orgulho. O mundo prega omitir para se defender, né? Quando você faz algo de errado, o mundo, a sociedade, muitas vezes até subliminarmente acaba pregando que devemos omitir para ninguém descobrir essa verdade. Seja isso no meio político, religioso. Então, o mundo prega a mentira. Ou seja, muitas pessoas, todos já ouvimos falar da mentira branca, né? A mentira branca, porque é a mentira de uma criança que quebrou um jarro e varreu para debaixo do tapete para a mãe não descobrir. Então é uma mentira para se defender, é uma mentira sem maldade que o mundo prega. Mas toda mentira é uma mentira. Por si só, é uma, é uma coisa ruim, né? É um apego à materialidade e ao ego. Então, essa verdade que liberta. Liberdade, como eu disse, da alma, no sentido espiritual, no sentido de ascender, de evoluir, de se iluminar, como o Buda disse, de ser salvo, espiritualmente falando. Então, os ensinamentos contidos nessa palavra de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é essa liberdade do ego. Mas a liberdade do ego pode nos trazer problemas físicos, problemas no mundo atual. Então, muitas vezes por esses problemas, nós omitimos coisas. Vamos dizer que a nossa verdade, você falar a verdade, vai prejudicar a você mesmo, colocar em risco, talvez, o emprego, fazer você perder o emprego, fazer você bater de frente com uma pessoa socialmente importante e, portanto, essa pessoa pode te prejudicar. A sua verdade, o que você falar pode prejudicar outro, esse outro sendo importante pode te prejudicar. Então muitas pessoas evitam falar a verdade, têm medo de debater,
Debater no bom sentido, não no sentido de briga, mas no sentido de esclarecer, de mostrar, de colocar à tona a verdade. Muitas pessoas têm esse medo por isso, por não querer perder emprego, por não querer ficar mal visto, por medo do que outros possam fazer. E como Jesus diz no mesmo texto, né? Esse texto nós estamos lendo João 8,32, mas no mesmo texto, continuando, Jesus diz que aquele que peca é escravo do pecado. Logo, se você está mentindo, você está pecando, né? Pecado significa errar o alvo. Então, se você está errando, você é escravo do próprio erro. Se você está preso ao ego, você é escravo do próprio ego. Porque o ego faz com que a gente queira omitir para, entre aspas, numa visão ilusória, ter valor na sociedade. Muitas pessoas inventam mentiras para participar de grupos. Então, por exemplo, um grupo de surfista. Eu quero participar do grupo de surfista. Então, eu vou contar que eu peguei a maior onda, que eu entrei no mar, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo para participar daquele grupo. É uma mentira. É uma mentira juvenil que muitos jovens fazem isso para se introduzir, interagir com um determinado grupo. Uma mentira de pescador, a pessoa diz que pescou o maior peixe para quê? Para que ela faça parte daquele grupo também de pessoas, que as pessoas riam e tal, mas mesmo assim não deixa de ser uma mentira. Como nós somos seres programáveis, né? Como robôs autoprogramáveis, então nós mesmos nos programamos, então uma pessoa que se acostuma a mentir, ela acaba acreditando e vivendo a própria mentira. No outro sentido, uma pessoa que costuma também a omitir, que não deixa de ser uma mentira em determinados casos, acaba se acostumando a omitir por medo de tudo que possa acontecer. Isso não liberta, isso escraviza ao ego, isso escraviza ao ser, a materialidade e, consequentemente, na morte de cada um desses, não faz com que nós alcemos voo para... Existe também uma outra forma de entender esse texto. Existe também uma outra forma de entendermos essa parte do conhecereis a verdade e ela vos libertará, que é reconhecendo a nossa verdade, reconhecendo o que temos de errado no nosso ego. Reconhecendo o que temos de errado no nosso ego. Porque muitas vezes temos orgulho, temos vaidade, temos ganância demais, mas não nos reconhecemos, não assumimos o que temos, porque por medo do que vamos causar visualmente aos outros. Então, a questão de não se aceitar, né? Seja no sentido corporal, seja no sentido psicoemocional, seja no sentido comportamental, o não aceitar-se também se encaixa em não querer conhecer a verdade, em não se libertar. Porque o não aceitar-se acaba levando as pessoas a se falsificarem para se manterem no meio social aceitável. É uma ilusão do próprio ego. Então muitas pessoas acabam também com isso morrendo em clínicas de estética, querendo colocar silicone, fazendo várias modificações no corpo, simplesmente pela vaidade, simplesmente por não se aceitarem, simplesmente por não conhecer a verdade e por não querer se libertar. Quando você conhece a sua verdade interna, por exemplo, eu reconhecer que eu sou orgulhoso, então eu luto
contra esse orgulho. Eu começo a me autoprogramar para que eu não venha mais a ser orgulhoso. Mas como vamos fazer isso? Como vamos nos autoprogramar? A autoprogramação ela acontece com oração, meditação e melhor, né, no dia a dia. Quando nós percebemos que agimos com um comportamento, dentro do exemplo, orgulhoso. Por exemplo, se eu agir num comportamento orgulhoso, eu percebo isso, da próxima vez eu me seguro e já não tenho mais esse comportamento. Esse me segurar já vai me provocar uma dor interna, porque eu vou querer, o meu ego vai querer que eu me comporte daquela forma, novamente. Esse me segurar já provoca uma, entre aspas, dor, um desconforto interior, mental, psicoemocional, porque eu vou escapar da natureza do ego, que está me puxando para ser orgulhoso. Mas eu vou me autoprogramar. E hoje eu me seguro, amanhã eu me seguro, 1 ano, 2 anos depois eu estou me segurando, uma vez ou outra eu vou escorregar, mas vou me segurar para não ser orgulhoso, até o dia que aquilo, o fato de não ser mais orgulhoso, já vai estar autoprogramado, tanto na minha questão de corpo espiritual, quanto na minha questão de memória celular, e aí automaticamente eu já vou deixar de ser orgulhoso. Isso vale para vaidade. Todo momento que eu estiver agindo com vaidade, eu seguro. E não faço. Esse segurar vai causar uma dor, entre aspas, né? Um desconforto psicoemocional. Mas com o tempo, você fazendo isso, isso vai se autoprogramar. Então, conhecereis a verdade também se encaixa no conhecer a si mesmo, no aceitar-se, para então se modificar. Essa modificação leva à libertação. Libertação do ego e libertação da alma no sentido espiritual. Espero que todos tenham gostado, né? É bom esclarecermos e nos esclarecer também sobre essas coisas, sobre os ensinamentos que o Cristo trouxe. Muita paz a todos.